E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu tenho 23 anos e esse eu vou indo pra quê? Por que a gente tá aqui? Por que é tão importante aqui? Por que é tão necessário a gente estar aqui? E no vídeo de hoje eu venho trazer uma reflexão sobre ser o mais burro da sala, né? Ser a pessoa que acaba não sabendo tudo e se colocando nessa posição de humildade para entender que a gente não sabe tudo, para entender que tem muito conhecimento mesmo, que pode vir a ser útil pra gente no futuro. Ou principalmente a gente aprender que a nossa visãozinha daquele momento era simplesmente uma visãozinha pequena, né? Uma visãozinha que não era tão grande, tão alocada àquele propósito, aquela situação de vida mesmo que tu tava querendo entregar, que tu tava querendo passar. E tu ter essa consciência que tu consegue aprender com outras pessoas é muito importante. Tu ter essa certa vulnerabilidade, digamos assim, né? Você estar vulnerável ao outro, estar disposto a aprender com o outro, ele é muito importante. E eu fazia muito tempo que eu não sentia isso na pele, assim, né? Eu tô fazendo uma pós-graduação agora em cima da minha faculdade e tal. E aí, normalmente a administração ou cursos de graduação tem muitos jovens, né? Muito, né, filosofia, história, psicologia, todo mundo muito jovem, né, a galera, né? Engenharia, qualquer área ali, né, enfermagem, enfim, medicina. Normalmente, medicina já não tanto, a galera já é um pouquinho mais velha. Mas normalmente cursos, né, que tem galeras de 20, 21, né, 22 anos ali. E na pós é diferente. Na pós é algo completamente diferente. Pessoas mais velhas, são pessoas com 30, 35, 40, que tem uma carreira já pré-estabelecida, né, do que elas fazem, do porquê que elas fazem, do como elas agem, dos pensamentos críticos, né, são formadas e trabalham há anos, né, com a própria profissão. E isso é muito louco, assim, de conseguir visualizar estar em ambientes assim, né? Tem certas perguntas, assim, certos questionamentos que os professores fazem que claramente eu não consigo responder. Né? Eu não tenho, né, nem, né, pretensão em conseguir mesmo. Né? Eu tô ali para aprender. O quanto é importante a gente se colocar em locais assim, em locais aos quais a gente não tem, né, culhão suficiente para falar. Claro, algum certo culhão a gente sempre tem. Eu acho que sempre a gente tem como dar a nossa opinião e expressar da maneira correta, mas a gente estando em ambientes que elevem a gente, e eu não tinha estado em ambientes assim ainda, né, pessoalmente, fisicamente, enfim, né, porque eu normalmente fazia EAD, e EAD é um pouquinho mais diferente o formato, né, de venda e formato de comunicação, né, do estudo entre o material que é passado para mim e o material que eu aprendo. Então acaba sendo diferente a forma de aprendizado. Estar com pessoas ali tem situações reais, tem muitas situações reais assim que lendo um artigo é muito difícil tu internalizar, né? Tu colocar dentro de você assim, né? E essa semana foi uma semana que sem dúvida assim mudou, né? Digamos que o parâmetro das questões que eu já entregava para mim mesmo, né? Por conta das aulas, né? Eu vou 2 dias ali, mas né, às vezes é uma palavra que muda a gente, é uma coisinha que altera o nosso senso crítico, né? De como a gente pode se posicionar perante os outros, mas principalmente perante a gente, e como a gente pode aprender com isso. Então, ser o mais burro da sala, né, tem alguns filósofos que falaram sobre, né, Aristóteles ele fala que estar junto de pessoas que elevem o nosso ego ou elevem a nossa bondade ou que a gente possa aprender a ser ético, possa aprender a ser humano, isso é muito importante porque isso é a forma de viver bem, né, a forma de excelência da vida. Isso então na filosofia grega antiga, né, já se falava, né, no pensamento de estar junto com pessoas boas, né, ter amizades boas, né, aprender com o outro, né, se divertir muitas vezes ali. Então nem sempre vai ser só você ser o mais burro da sala, mas vai ser você aprender a se divertir, né, a interagir, o happy hour, como falam, com pessoas diferentes, com formatos de vidas diferentes, né, com olhares para a vida de forma diferente, com filhos, né, com casa, com muitas mais obrigações do que um jovem, né, que está ali com seus 20, 22 anos ali, que não tem tanta obrigação, que não tem tanta coisa, né, assim,
graúda, digamos assim, de responsabilidades. E essa quebra de padrões, assim, ela é muito interessante, pelo menos pra mim. Porque eu convivo com muitos jovens de 20, 21, 22, 23, que estão nessa quebra de o que eu vou fazer? Eu tô começando a minha carreira, eu não tenho muita pretensão, ou eu não tenho muito essa visão de responsabilidades ainda e tudo, e tá tudo certo, acho que tá tudo bem. E me colocar em um ambiente onde eu possa aprender muito sobre muita coisa é muito legal, assim, é algo que desenvolve a gente. Então, se você pode fazer um curso, se você pode entrar em uma comunidade, se você pode visualizar de forma diferente, né, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja uma questão de história, né, uma questão pessoal sua, eu quero aprender música, sei lá, clássica, então tu tem que ir aprender música clássica ou quem sabe sobre música clássica, né? Então é algo bem específico ali que você tem que ir a fundo. E quando você vai a fundo e você, né, deixa só de pesquisar, né, nas redes sociais ou no TikTok, no Instagram, né, no próprio ChatGPT, e você vê uma outra visão de mundo com pessoas que realmente estão ali, né, buscando algo e fazem isso quase que todo dia, a todo momento e a todo instante para conseguir cada vez mais, né, atingir esse certo propósito que elas têm muito bem definidos, essa certa visão, junto com a missão de, nossa, eu vou ser isso, eu vou conseguir isso e eu vou entregar isso, é muito, é muito diferente, né? E eu queria compartilhar essa perspectiva porque eu venho do ensino totalmente EAD, né? Eu venho do ensino onde eu tenho que aprender a aprender sozinho. Eu não tenho ninguém para aprender comigo, né? Nesse caso, porque eu sempre tive essa correlação de o meu conhecimento ele é meu, né? Ele não é do outro. E se eu posso buscar com o outro, eu vou fazer essa ponte entre o outro, mas eu não preciso estar com o outro. E aí, por muitos anos foi isso, né? Livros, vídeos, cursos online, enfim, muitas coisas assim. Mas estar presencialmente e ter essas trocas que vão muito além do conteúdo é algo que a minha própria geração já está fazendo, né? Minha própria geração ela já não quer mais tanto estar em ambientes onde eu precise estar o tempo todo, né? Digamos, com telas e com questões longe um do outro, né? A gente procura momentos agora que muitas vezes a gente quer pessoas perto, né? A gente quer comunidade, né? A gente quer um reflexo mais humano da vida. E eu acho que esse reflexo mais humano, ele é sim, por conta de uma nascença, né? Em uma rede social, em uma tecnologia, em uma internet que acabou sendo muito exposta por diversos segmentos e acabou deixando a gente mais vulnerável, né, a querer se achar sempre o mais interessante, o mais bonito, o mais inteligente, o mais coeso, o mais, né? Vamos colocar como mais, né? O top, eu preciso ser o top sempre, preciso me mostrar nas redes sociais como maior, né? Tanto as meninas quanto os meninos. E ter essa relação de que, opa, eu acho que a gente não precisa se mostrar 100% quando a gente tá bem. Mas, infelizmente, né, eu me criei, né, e minha geração toda tem isso. Então, hoje a gente procura coisas diferentes. A gente procura relações humanas, a gente procura pessoas, a gente procura um senso de humanidade, um senso de comunidade e, sem dúvida nenhuma, um senso de pertencimento. Porque a rede social, ela conseguiu entregar tudo. Mas como a gente não teve digamos que esse ensino de como criar pertencimento, a gente fica muito vaso, né? Muito raso, né? Muito simples ali, um vaso que não tem muita profundidade. E quando não tem muita profundidade, ele acaba logo vazando, né? Ele enche de água muito rápido. Então, a galera da minha geração, ela quer profundidade, ela não quer ser o mais inteligente hoje em dia, talvez. Eu acho que isso é a grande diferença. Eu acho que essa mudança ela vai acontecer novamente de não, eu não quero me achar o maioral. Pelo menos eu acho que, na minha perspectiva, né, achar o maioral é legal, mas não faz sentido. Se eu não tô aprendendo, eu não tô crescendo. Se eu não tô crescendo, não tem graça.
né? Eu tô parado, então viver coisas reais, elas acabam saindo desse templo, né, digital de perguntar pro chat GPT e o chat GPT me entregar exatamente aquilo que eu quero. E sim, eu poder trocar uma ideia caminhando pro ônibus, caminhando para pegar um carro, sabe, tomando uma cerveja ou simplesmente na hora do intervalo tomando um cafezinho, sabe, essa comunicação em certos locais e esse certo debate entre uma informação e outra, ela acaba sendo muito importante. E mais do que isso ainda, essa entrega de uma sociedade que mais velhamente, digamos, né, eu tenho 23, na hora de uma explicação, fica mais calada. E não fica mais calada porque não sabe. Fica mais calada porque sabe. E sabe que quase todo mundo sabe. E isso é algo que crucialmente é muito importante. Porque é uma ética de uma sociedade ou de uma época diferente, ou de uma humanidade mais velha, de não precisar ficar o tempo todo, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. E talvez eu, por estar muito, né, célebre, digamos assim, estou muito, muito feliz, né, de estar, né, fazendo isso, muitas vezes eu me pego, opa, eu acho que é isso, eu acho que aquele outro é exatamente isso. Sabe essas frasezinhas bobas de, é isso mesmo, sabe? Essas intervenções, assim, que acabam olhando e que parece que faz todo sentido, mas que, na minha visão, acaba também sendo uma ideia de trazer coisas novas e trazer proporções diferentes numa humanidade e num grupo que muitas vezes não vai entregar aquilo. Então fica essa correlação entre tu querer entregar aquilo que tu sabe, pelo menos um pouquinho, para ver se realmente faz sentido, né? Porque dizem que não existe pergunta boba. Eu acho que talvez não exista, mas depende do ambiente, depende muito do segmento que você vai se posicionar. E aí essa posição ela é muito importante. Você já não é mais o mais inteligente da sala. Você já não é o mais célebre da sala. Você já não é mais o pilhar de olhar. Mas você tá ali. E você também tem esse certo conhecimento. Como você vai posicionar ele? Como você vai entrar nele de uma maneira diferente? Então, a ideia é você conseguir deixar os outros falarem e complementar com coisas diferentes. Pelo menos na minha perspectiva é isso. Né? É olhar o todo, legal, a pessoa conseguiu. Tá, mas o que ela não conseguiu entregar? Né? O que pode ser colocado ali de uma forma diferente que faça com que gere certas comunicações entre o grupo todo? Né? Exemplo, né? Eu estava ali no grupo de pessoas e as pessoas estavam comentando sobre habilidades de uma pessoa para gestão de pessoas, né? Que é certo após, né? Após é sobre gestão de pessoas, enfim. E aí, tá. E estavam comentando a responsabilidade, a pessoa tem que ter, né? Ser, né, coesa, ter criatividade e tal. Teve um amigo meu que falou, ser ético. Né? Acho que ser ético é muito importante e realmente ele é muito relevante. E aí o povo, verdade, faltou esse. Taft, todo mundo ser ético. Tá. Colocou ser ético, né? Tinha alguns grupos diferentes ali. E aí, logo após isso, veio uma correlação, né, de um terceiro grupo comentando sobre o que seria ser ético. E aí que vem o pulo do gato, aí que vem a criatividade, e aí que vem o olhar não só daquele macro pequenininho, mas não do micro pequenininho, mas do macro, onde você, ele conseguiu perceber que tinha certas coisas que as pessoas não tinham comentado ainda. Então tu joga uma coisa e aí tu começa a conseguir trazer, e tu começa a perceber que as pessoas elas realmente dão valor àquilo e deram valor para ele por conta dessa solicitação. Isso acaba sendo muito importante, porque é uma relação que se cria com uma visão sociológica, né? Uma visão, talvez ele não seja só o mais burro da sala, talvez ele seja o menos... Ele é burro, mas ele é um pouquinho menos que outra pessoa, talvez, né? Mas ele tem esse senso crítico, ou ele pode ser o burro e mesmo assim entregar informações. Ele pode ser o mais jovem e entregar informações. Então essa correlação entre a entrega do que muitas vezes pode ser não tão
claro para as pessoas é aquilo que vai te diferenciar. É aquilo que vão olhar pra você, vão dizer, opa, aquele cara naquela situação ele conseguiu entregar aquilo, então quer dizer que ele tem um olhar diferente. Então vai começar a visualizar, porque todo mundo tem uma visão diferente. Todo mundo tem uma entrega diferente. Você só não precisa querer ser o centro das atenções o tempo todo. Você só não precisa querer ser o maioral o tempo todo. Né? Seja numa roda de amigos, seja num grupo intelectual, seja numa faculdade, seja num curso, seja num clube do livro, seja em qualquer coisa que você faça, seja no seu trabalho, seja na sua família, em qualquer coisa você não precisa ser o mais. Você tem que conseguir complementar, eu acho que aí vem o pulo maior, né, de todos os gatos, é conseguir complementar a tua informação com algo que as pessoas não complementaram no primeiro momento. E aí essa visão ela acaba ficando mais... Né, o micro já aconteceu tudo que tinha pra acontecer no micro, tá? Todo mundo já passou todas as informações. E quando vem o macro? Aí que vem a diferença. Sabe? Aí que vem o pulo, porque tu começa a olhar não, né, 1 a 1, mas de 10 em 10, de 15 em 15, de 20 em 20, e essa é a grande diferença. Sem dúvida nenhuma tu estar em locais que as pessoas sabem mais que você, seja de qualquer coisa, seja finanças, seja educação financeira, seja educação pessoal, seja de filmes, de séries, seja de trabalho, seja de estudos, seja, sei lá, o que for, entendeu? Culinária, sei lá, quadros, né, pintura, sei lá, tudo entra, roupas, qualquer coisa que você for, música, qualquer coisa que você for aprender, deixe o outro falar. Eu acho que esse é ser o mais burro da sala, em qualquer sala. Porque tu aprende em qualquer local. Em qualquer local alguém vai te ensinar alguma coisa diferente. E muitas vezes a gente, por ego, ou, né, principalmente que nem eu digo a minha geração, de querer estar sempre bem posicionado, de querer ter uma ênfase muito grande em ser a pessoa incrível, de ser o maioral, que o maioral atinge mais pessoas e atingindo mais pessoas ele consegue ter mais contatos ou mais credibilidade. Porque essa certa credibilidade vai gerar o que pra ele? Dinheiro? Fama? Bem-estar? Qual que é o teu pilar mais importante? Bem-estar, dinheiro, fama, e aí? E aí tem que ver o que é o teu bem-estar. Eu acho que saber isso é muito importante, porque aí você vai conseguir ser o mais burro da sala em qualquer local, em qualquer amizade você vai conseguir ser o mais burro da sala. E ser o mais burro da sala não é ruim, de forma alguma. É você conseguir complementar as coisas de uma maneira que as outras pessoas elas não estejam verificando nesse primeiro momento. É você conseguir entregar a partir de uma análise que elas mesmas fizeram. Então você foi o mais burro da sala, você é o mais burro da sala, mas você conseguiu entregar uma visão à parte. Porque você pensou naquilo que eles falaram e entregou algo fora. E aquela velha frase, ai, faça mais do que você faz, isso será reconhecido? Muitas vezes não, você só vai ganhar mais trabalho. Mas depende do local, né? Saiba vender o seu trabalho. Saiba vender a sua história. Saiba conseguir aprender com pessoas que são mais espertas que você. E não só por um ganho imediato, né? De um reconhecimento, mas de um ganho daqui, sei lá, não precisa ser quantitativo, ele pode ser qualitativo. E um ganho qualitativo, ele não é imediato, ele não é um ganho que vai fazer a tua mudança nesse atual momento, mas ele pode lá na frente fazer muita diferença. Então tenha relações humanas onde vocês não sejam mais inteligentes, sem dúvida nenhuma. Tenha relações humanas que você, sendo mais inteligente, tente aprender alguma coisa com o outro. Então sempre se posicione nessa ideia de ser humilde e entregar uma fala que a pessoa se sinta mais aberta a despertar experiências dela e consiga trazer, né, esse ponto de vista desse ganho. Quando a pessoa falar, tu entregar alguma coisinha um pouquinho a mais, né? Entrega um pouquinho a mais para ela, para que essa relação ela se conecte de uma maneira que seja muito difícil desconectar. Seja, né, normalmente uma relação, vou pagar uma coisa, vou fazer isso, entreguei isso aqui, né, um favor, alguma coisa a mais ali, que você realmente consiga se conectar com aquela pessoa. E não simplesmente ser mais um colega, mais um conhecido, mais alguém que eu vi ali, tá tudo bem, sabe? Mais um seguidor, por exemplo. Sabe? Então, tem essa consciência
ser o mais burro da sala não é ruim. É muito importante para que você consiga aprender muito mais. Muito obrigado pelo acesso. Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Não se esqueça, amanhã. Se você ficou até aqui, eu peço desculpas por não ter postado essa semana. Essa semana foi uma semana muito cansativa, né? Eu trabalhei, eu estudei, né? Foi algo que estou voltando ali com os estudos também 2 vezes na semana. E acaba que o cérebro, ele precisa de descanso. Então eu dormi bastante, eu fiquei bem na minha, né? Eu consegui relaxar bastante, eu consegui aprender bastante coisa, né? Eu consegui vir, né, de um tempo mais calmo agora para um tempo mais forte, né? Como a galera ali que eu digo, do colégio, ele está, são muitas pessoas de muita vida, né? De muita vontade. Isso acaba também me ajudando a ter mais vontade, e essa vontade, ela não precisa ser necessariamente nesse momento, ela pode ser algo mais pensado, algo mais estratégico, algo que realmente ao longo prazo seja mais quantitativo do que qualitativo, mas nesse primeiro momento está sendo qualitativo. Só eu queria deixar isso, né, para vocês, que vocês me seguem. Se você está até aqui, muito obrigado. Comente se você chegou até o final. E o que você achou do vídeo? O que você tem a contribuir com essa analogia, com essas ideias e exemplos também de ser mais humilde ou mais burro da sala? Ou os dois.